Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Muito obrigado por assistir este vídeo. O assunto de hoje é a parte 2 da questão do orçamento familiar, e eu vou estar falando hoje especificamente como estruturar o chamado fluxo de caixa, que é uma ferramenta fabulosa para que a gente possa, então, verificar se os gastos e as receitas, como é que elas se comportam ao longo de um determinado período de tempo. Então, eu tenho o efeito de caixa, que é entrada e saída de dinheiro, e contrapartida o orçamento, que é aquilo que é o planejamento. Então, na medida que vocês forem se inteirando, nós vamos estar falando sobre esse assunto que está diretamente ligado à questão orçamentária, mas de uma maneira mais bem apresentada. Então, vamos lá, o que nos interessa. Eu vou gerar aqui a imagem do, do arquivo que eu quero estar comentando para vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Esse aqui. Então, vamos lá. Bom, eu tenho aqui, então, a questão inicial. Então, o fluxo de caixa, ele tem várias partes, iniciando pelas entradas, que são as receitas. Estas são as contas, eu vou estar falando de uma por uma. Então, vamos iniciar pelo salário, para aquelas pessoas que têm carteira assinada, conforme nós vimos no primeiro vídeo. Comissão de vendas é relativo àquelas pessoas que vivem no mercado fazendo intermediação de compra e venda de mercadorias e ganham uma comissão, um valor sobre cada venda, e aí é que é o recurso maior que vem para o bolso dessas pessoas. Terceira, para aquelas pessoas que já estão aposentadas, aqui a pensão ou a aposentadoria. Aqui eu tenho bônus, participação sobre resultado e participação sobre lucros, diretamente relacionado àquelas pessoas que, além de terem um salário, elas poderão ter um acréscimo nos seus rendimentos no momento em que elas trabalham para atingir metas, sobre qualquer tipo de meta, tá? E claramente, também aqui, quando eu falo de lucro, se a empresa deu lucro almejado, todos terão direito a receber uma parte desse lucro. Agora, aqui, com relação à parte relativa a subsídios de governo, temos aqui auxílio gás, Bolsa Família. E o auxílio transporte é dado normalmente por questão de legislação, as empresas ajudam os seus funcionários a se transportar todos os dias para o trabalho, tá? Para aquelas pessoas que são diaristas, tá aqui a conta de diárias, tá? Vamos continuar agora aqui na segunda parte da sequência de entradas de receitas. Os honorários para os profissionais liberais, os vencimentos para aquelas pessoas que são funcionários da administração pública, federal, municipal ou estadual, os rendimentos sobre aplicações financeiras, se tiverem recursos aplicados, todos os meses rendem uma determinada data, esses recursos são pagos, então, na medida, vão sendo lançados esses rendimentos, tá? Como entrada de caixa. Os resgates de aplicações financeiras, se porventura eu preciso resgatar um dinheiro, se eu tenho dinheiro aplicado, esse dinheiro vai entrar como caixa, entra na receita. Reembolso de seguros, na medida que, se eu tiver um sinistro, tá, a companhia de seguro vai me reembolsar o valor daquilo que eu segurei. Se eu tiver residências, imóveis, enfim, aluguéis. Se eu tiver num processo de inventário, falecimento dos pais, direito à herança. E aqui, prêmio de loterias e prêmio de apostas. Vamos para outros aqui, ó.
outros, voltando aqui, seriam qualquer outras contas de entrada, eventuais, tá? Vamos lá. Agora, criar a parte 2, que são as saídas, as chamadas despesas, começando pela conta de impostos e contribuições, eu relacionei 4, que é o INSS, contribuição previdenciária, o imposto de renda, para aqueles que são assalariados, isso aqui é debitado do salário, tá? Para aqueles que não são assalariados, são obrigados a contribuir, se quiser se aposentar, e tem que pagar o imposto de renda, sobre tudo que tem de renda. Aqui, se as pessoas têm propriedades imóveis, o IPTU. E as pessoas que têm veículos automotores, o IPVA. Vamos, então, para a próxima parte das saídas. Agora, despesas gerais. Então, eu falo de mercado e padaria. Então, os mercados para as grandes compras mensais, aí alimentos, higiene e limpeza, e a padaria no sentido de abordar as pequenas compras, aquelas quando falta alguma mercadoria, em vez de você ir ao supermercado só para fazer aquela comprinha, você vai na padaria que é mais próximo e está feito o negócio. Muito bem. Transportes, saídas, pagamentos, ou seja, transportes envolve tudo, né? Desde ônibus, trem, metrô, VLT, barcas, navios, aviões, enfim, qualquer coisa que se relacione com o deslocamento. Pagamento de aluguéis, se você vive numa residência alugada, ou você tem um escritório alugado. Pagamento de condomínio, se você vive num condomínio, um prédio ou um residencial fechado, você tem que pagar essa taxa. A educação, tudo que diz respeito à questão da educação para instrução e desenvolvimento profissional, tá? Aqui temos os consumos de água, luz e gás. Isso aqui é básico, né? E o chamado hoje, a maioria das pessoas, o chamado acesso à internet. Conta de celular, o telefone, eu coloquei o celular entre parênteses, que é o mais comum hoje, né? Existe o outro. Quando eu saio e almoço fora, restaurantes e lanchonetes, ou almoço, janto, tomo café da manhã, o que seja. Combustíveis, se eu tenho veículos, tem que abastecê-los. Plano de saúde, se eu tenho um plano ou um plano parcial, a minha parte eu tenho que contribuir, se eu trabalho numa empresa que oferece um plano, eu tenho que pagar essa diferença. E os remédios, na medida em que, se eu tiver alguma doença, eu preciso tomar um remédio para me curar. Então, isso é saída de caixa também. Agora, continuando a questão das saídas, eu vou falar de empréstimos e financiamentos, iniciando pelo cartão de crédito, porque a maior parte das pessoas, acredito eu, compram com cartão de crédito, para que no mês que vem paguem por todas as compras feitas a crédito, através de uma fatura. Se eu tenho necessidade de ter um empréstimo ou financiamento, é só procurar a instituição financeira, tá? Isso aqui eu faço, mas depois eu tenho que pagar por ela. Então, são as parcelas. Então, sobre empréstimos e financiamentos, todos os meses eu tenho que pagar uma parte daquilo que eu tomei emprestado. Empréstimos de consignado seriam os pagamentos relativos em conta, a partir do momento que o governo paga esses funcionários, tá? Através de empréstimo consignado, já sai na conta descontado na folha de pagamento. Financiamento de casa, na medida que você quer tanto a casa própria,
tá? Então, você constitui o empréstimo e todos os meses vai pagando um pouquinho. Financiamento de veículos, é o mesmo movimento, você não tem os recursos totais, uma instituição vai lhe prover os recursos e você vai pagando mensalmente uma parcela. Financiamento de eletrodomésticos, na medida que você precisa comprar qualquer eletrodoméstico, desde uma TV, geladeira, freezer, micro-ondas, o que seja, tá? Você vai nessas lojas de departamentos e você pode comprar isso daqui, pagando no carnezinho, ou seja, você vai todos os meses ter que pagar uma parcela desse financiamento. E outros que são o que eu chamo de sem o uso do cartão de crédito, seria pertinente falar isso, tá? Salão de beleza para as mulheres, pet shop, se você tiver animais de estimação dentro da residência ou fora, vestuário, roupas, sapatos, sandálias, o que seja, saias, camisas, camisetas, o que seja. Móveis e utensílios, na medida que você quer comprar uma mesa nova, cadeiras novas, ou qualquer coisa, qualquer utensílio para a residência. Fazer lazer, aquilo que eu falei no vídeo anterior, ir no campo de futebol, ir na praia, ir a viagem, enfim. Isso aqui se constitui na conta de lazer, tem que ser pago. Presentes, quando você quer participar de um aniversário, ou é convidado, você compra um presente e vai, e depois tem que pagar pelo presente. Hospedagem, na medida que se você sai de lazer, você vai viajar, tem que parar na estrada para dormir, para chegar no local de destino, hospedagem ou a trabalho, na medida que você se desloca de cidade em cidade para vender o seu produto. Médicos e dentistas, sempre quando há necessidade, a gente procura, temos que pagar, ou através do convênio a nossa parte, ou a diferença, enfim, as saídas de caixa. E o pagamento de seguros, que seriam, na medida que você faz um seguro, você pode pagar ele parcialmente, mensalmente. A parte 3, relativa às saídas agora de investimentos, que são as sobras de caixa. Então, começa aqui a questão da poupança sobre as aplicações financeiras, fazer aplicações financeiras, consórcios, na medida se eu quero comprar um bem a longo prazo, eu acho que fazer um consórcio é uma boa, uma poupança, você vai lá e faz, tá? E empréstimos. Existem pessoas que fazem empréstimos de maneira informal. Então, na medida que tem recursos, eles fazem esses movimentos aqui de administração do caixa. Então, sai do caixa e vai ser aplicado. Ok, gente? Vamos lá, então. Agora, para finalizar a criação do fluxo, é a parte quarta, que é o saldo apurado, que ele inicia na medida que eu tenho as entradas e saídas, todos os meses eu faço a apuração das entradas e saídas, tem um resultado. Esse saldo, ele fica do mês anterior, o resultado, que é incorporado no mês seguinte, e essas duas contas vão propiciar o chamado saldo geral acumulado. Ok? Muito bem. Agora eu vou parar aqui, vou pegar a figuração aqui do Excel, fica mais fácil, né? Primeiro, uma visualização, depois eu aumento novamente para vocês. Está pequenininho, mas aqui eu tenho uma noção, eu quero dar uma noção de um fluxo de caixa. Então, está aqui os meses, eu vou aumentar daqui a pouquinho, as contas, tá? Aqui os valores lançados, isso aqui é um fluxo mensal, e a soma, ao final do período de 12 meses.
Muito bem. Agora, deixa eu só pegar aqui, ó, e vamos mostrar para vocês. Iniciando pelo 4, né, que é o geral aqui, ó, geral acumulado, entradas e saídas e saldo de caixa de mês. Porque normalmente quando a gente abre o arquivo, abre no início, né? Então tá aqui os resultados, mas esses resultados eles vêm destas contas. Então as receitas, ó, salário, comissão de venda, aposentadoria, bônus, enfim, todas as receitas, todas as entradas são lançadas. Depois as saídas, impostos, conta de impostos e contribuições, depois despesas gerais, conforme eu já citei, depois as despesas com empréstimos e financiamentos, e depois a questão relativa a saídas de caixa, que são sem o uso do cartão de crédito. E finalizo aqui com as aplicações, consórcios e empréstimos, caso sobre caixa. Este arquivo aqui, eu vou utilizá-lo no terceiro vídeo, quando eu vou montar um fluxo, tá? Para a gente observar como se comporta o, os gastos e as receitas dentro de um determinado período de tempo. Ok, gente? Espero que vocês tenham apreciado. Vou me despedindo. Até a próxima. Fui!